Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos começar o nosso clube do livro. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo um clube do livro Criando Prosperidade, do Deepak Chopra, onde ele fala sobre 26 passos para criar mais prosperidade na nossa vida. Bom dia, Domínio. E a gente está no 10º passo já, mas para quem não acompanhou as lives desde o início, todas ficam gravadas aqui no meu Instagram e também lá no meu canal do YouTube. Então, se você não acompanhou desde o primeiro passo, as lives estão gravadas, tá? É só ir lá e assistir. A gente vai hoje para o 10º passo para criar prosperidade. E o 10º passo é não julgar. Aqui no livro, ele coloca da seguinte forma: quando abandonamos a necessidade de sempre classificar as coisas como boas ou ruins, certas ou erradas, conseguimos um silêncio maior na nossa consciência. O nosso diálogo interno consegue sossegar quando largamos o fardo do julgamento. E então fica mais fácil acessar aquele espaço entre os pensamentos. Portanto, é importante se afastar das definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e julgamentos, pois é isso que perturba o nosso diálogo interior. Então, aqui no 10º passo para criar prosperidade, ele fala sobre não julgar, sobre não criar rótulos de certo ou de errado. A gente já nasce sendo criado com esse rótulo, né, do que é certo, do que é errado. Mas a partir de que ponto de vista tal coisa é certa e tal coisa é errada? Todo esse conceito de certo, errado, bom e mal foi criado a partir do ponto de vista de alguém, de alguma sociedade, de alguma cultura. Então, sempre que acontecer algo, a gente tem que sempre estar atento para não julgar, para não rotular as coisas como boa e mal, certo e errado. Quando a gente faz isso, a gente está travando não só a nossa prosperidade, mas a gente está travando a nossa expansão de consciência. Quando a gente julga alguma coisa sem antes saber a história, né, o porquê, toda a trajetória daquilo, a gente está fazendo uma análise errada, se colocando num ponto em que a gente está julgando o outro pela nossa visão, pelo nosso ponto de vista, pela nossa cultura, pela nossa história, pela nossa trajetória e não pela trajetória do outro. Vocês já devem ter ouvido falar sobre não medir o outro com a sua régua. É exatamente isso. Quando a gente pega a nossa régua, a nossa cultura, o nosso modo de ser, a nossa criação e quer encaixar o outro nisso, as coisas não dão certo e a gente acaba travando a nossa vida, porque cada ser humano é único, cada ser humano teve um tipo de criação, cada ser humano tem uma forma diferente de lidar com as situações. E quem somos nós para julgar tudo isso? Quando a gente vê alguém em sofrimento, alguém triste, a gente fala, por exemplo, que a pessoa tá de mimimi. Né? Quando a gente fala que a pessoa tá de mimimi, a gente está julgando, a gente não sabe a dor que a outra pessoa tem. A gente está julgando porque pra gente parece simples, mas talvez para ela seja um grande peso. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Qual é o julgamento que eu estou fazendo sobre as outras pessoas e sobre mim também? Muitas vezes nós nos julgamos certas, erradas, boas ou más. Boa em certa coisa, ruim em outras, mas isso é só apenas o nosso ponto de vista. Tudo pode ser melhorado e tudo pode ser ampliado de acordo com uma visão mais neutra. Quando a gente fica no interessante ponto de vista de entender que cada pessoa, cada situação
tem um porquê, tem uma história por trás, a gente deixa a nossa vida mais leve, a nossa consciência mais leve. E a partir daí, a gente para de se preocupar com isso e começa a usar esse tempo para criar a nossa prosperidade, para criar o nosso caminho, criar nossas condições para que a gente chegue nos nossos sonhos de uma maneira mais leve. Quando a gente julga, a gente está trancando o nosso receber também daquela pessoa. Uma coisa que ficou sempre muito marcada para mim quando eu comecei a atender, eu não lembro aonde que eu ouvi isso, mas isso ficou bem marcado em mim. Quando a gente se torna terapeuta ou quando a gente vai lidar com pessoas, seja em qualquer área que a gente trabalhe, a gente tem que tomar cuidado para não entrar no julgamento social. O que é o julgamento social? Julgar as pessoas que a sociedade olha com olhos diferentes. Por quê? Muitas vezes essas pessoas são as que precisam mais do nosso auxílio, que vão ser os nossos clientes, que vão precisar mais, né, desse acolhimento. Quando a gente julga, a gente tranca o nosso receber dessas pessoas. A gente não consegue receber o melhor delas e também não consegue ajudar. Nós temos que ser totalmente neutros quando a gente escuta algo, quando a gente ouve algo de alguém, sempre no interessante ponto de vista. Por mais que aquilo não entre em congruência com a sua vida, aquilo não é seu e aquilo também não é da sua alçada. Você não precisa julgar aquilo. Quando a gente vê aqui na internet aquela chuva, né, de hackers colocando ali os seus julgamentos internos em posts, em lives e tudo mais, falando a sua opinião, isso nada mais é do que o que a pessoa tem dentro dela. E se a gente julgar aquilo, se a gente der abertura para aquilo, muitas vezes aquilo vira um problema não só da pessoa, mas um problema nosso também. Perceba que muitas vezes quando você receber um julgamento, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Então perceba, se aquilo ali tá tudo bem para você, ok. Isso é da pessoa, é o ponto de vista dela, de acordo com as crenças dela, de acordo com os costumes dela. Não entre, nem se alinhe, nem concorde com esses tipos de julgamento ou com o ponto de vista de outra pessoa que muitas vezes pode te fazer mal. Apenas fique na neutralidade. Todas as vezes que a gente se alinha e concorda ou que a gente reage a um tipo de julgamento, a gente está abrindo portas para que isso se torne um grande problema na nossa vida. Então perceba, todas as vezes que você receber um julgamento, acolha esse julgamento e saiba que aquilo ali é muito mais sobre a pessoa que está julgando do que sobre você. Cada um tem um ponto de vista e muitas vezes a gente julga a outra pessoa porque a gente não conseguiu ou a gente não tem a capacidade ou ainda nem tentou chegar aonde ela está. Já perceberam de onde veio a crença de que os ricos são mesquinhos, de que os ricos são maus? Muitas vezes essa crença, se a gente for analisar profundamente, vem embasada em um julgamento. Um julgamento de quem muitas vezes não conseguiu atingir determinada riqueza e por não conseguir precisa trazer isso à tona para se sentir melhor. Muitas vezes a gente julga o outro para se sentir melhor e a gente não pode ser mesquinho o suficiente de achar que não, que tá tudo bem, porque a gente julga. Sempre a gente está julgando. Quando a gente vê alguém com uma roupa diferente, a gente fala, que é isso? Olha lá, não sei o que. A gente está julgando aquela pessoa também. E muitas vezes para ela tá ok, tá com aquela roupa. Muitas vezes ela foi corajosa o suficiente para sair do jeito que ela acha conveniente. Talvez a gente não teria coragem de se encaixar nessa caixinha aí que a sociedade impõe como moda, como cultura, e a gente precisa de alguma forma entrar em julgamento para poder se sentir melhor. Então, para que a gente crie mais prosperidade na nossa vida, para que a gente abra as portas do nosso receber, para que a gente receba de todos, nós precisamos baixar as nossas barreiras dos julgamentos e receber toda e qualquer informação que vem até nós. Bom dia, Lu! Julgar.
Tem a Agnes Consciousness, né? Ela fala muito sobre julgamento. E tem uma ferramenta que eu gosto muito que eles usam para julgamento, que é, cada vez que eu recebo um julgamento e eu não reajo a esse julgamento, são Pix na minha conta. Então pensa dessa forma. Quando alguém fala algo sobre você, ou quando alguém fala algo para te irritar ali, para te deixar para baixo, se você não se alinhar e concordar, pense que é mais dinheiro entrando na sua conta, é mais prosperidade chegando na sua vida. Não se alinhe nem concorde. A gente sabe que hoje na internet a gente está muito exposto a todo e qualquer julgamento e que tem muitas pessoas que acabam sofrendo tanto com isso que entram em depressão. Quem somos nós para julgar a vida dos outros, o que o outro está fazendo? Só que por estar na internet, muitas vezes a gente está aberto e suscetível a isso. Quando a gente entende que baixar as nossas barreiras para o julgamento, não se alinhar ou concordar com isso, faz a nossa vida muito mais leve, a gente segue o fluxo. A gente não dá atenção a isso. Vocês já devem ter ouvido falar que tudo que a gente coloca foco cresce. Se a gente recebe um julgamento e a gente fica mal com aquilo, a gente reage, a gente responde aquilo, a gente está dando mais foco, mais gás para aquela pessoa fazer mais julgamentos. Perceba, quando uma pessoa julga a outra, como diz a Monja Coen, que eu gosto bastante, ela não pode estar bem. Porque uma pessoa que está bem consigo mesma nunca vai falar mal sobre o outro, nunca vai trazer uma palavra de ódio ou rancor sobre o outro. Então perceba, acolha, perceba que talvez aquela pessoa esteja precisando de um momento de paz, um momento de ajuda. Não alimente o julgamento alheio. Fofoca também é um julgamento. Quando a gente faz uma fofoca, né, sobre alguém, a gente está dizendo sobre a vida de outra pessoa e a gente nada tem a ver com isso. É a vida da outra pessoa. Quando a gente perde tempo olhando a grama do vizinho, a gente esquece a nossa. E a gente fica ali no meio daquele matagal, daquela confusão, travando tudo na nossa vida e muitas vezes não percebe, não se dá conta do porquê aquilo ali virou aquela confusão. Porque a gente esqueceu de olhar para a nossa vida, esqueceu de olhar para o nosso caminho e está olhando para a grama do vizinho. Então, não julgue, não entre em julgamento. E isso vale para você. Não entre em auto-julgamento, não se julgue por determinada situação. Tudo que a gente faz na vida é porque a gente tinha aquela consciência no momento. Se em algum momento da sua vida você fez algo que você julga hoje como errado, que você julga hoje como não tão bom assim, perceba, hoje você tem a consciência, naquela época você não tinha. Então você fez aquela situação, criou aquela situação de acordo com a sua consciência daquele momento. Então não se julgue, se acolha. Toda vez que a gente faz um auto-julgamento, a gente também está bloqueando a nossa prosperidade. Lembre-se sempre disso. Julgamentos sobem barreiras e a gente trava todo e qualquer tipo de receber. Quando a gente julga uma pessoa, a gente se impede de receber mais dela. Quando a gente cria julgamentos, muitas vezes são através da visão de outras pessoas. Já perceberam que muitas vezes a gente julga baseado no que o outro diz pra gente? Fulano é tal coisa, fez tal coisa, a gente pega aquilo pra gente sem nem conhecer a pessoa. Isso é inerente do ser humano, né? A gente acaba por estar em convívio maior, né, em coletividade maior com a pessoa que está ali nos contando, a gente acaba pegando a dor dela e transformando isso num julgamento contra uma pessoa que a gente nunca viu na vida, muitas vezes, que a gente nem sabe quem é. Quantas vezes eu já escutei pessoas vendo artistas, pessoas famosas que têm sucesso na vida, na televisão, e falando coisas do tipo: ah, deve ter algum contato aí dentro que colocou essa pessoa aí, como que pode, não sei o quê. Gente, essa pessoa teve a coragem e teve a ação de chegar até lá. Quem somos nós para julgar tudo isso? A gente tem que entender o que aquela pessoa fez, qual o caminho que ela percorreu
e a partir daí também utilizar isso como um trampolim para a nossa vida. E se o que a pessoa fez não foi tão legal de acordo com os nossos valores, também é um aprendizado para que a gente também não faça isso, para que a gente vá para o outro caminho, para que a gente faça diferente e para que a partir daí a gente crie a nossa prosperidade. Então, o 10º passo para criar prosperidade do livro do Deepak Chopra é justamente esse: não entrar em julgamento, não rotular as coisas como certo ou errado. Eu vou contar aqui para vocês uma parábola. Eu sempre venho com as parábolas para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, essa história do julgamento. A parábola que eu vou contar hoje é sobre o frango. Como assim o frango? A história é a seguinte: um casal, né, tava se preparando para a ceia de Natal e o marido viu a esposa fazendo o Chester lá do Natal, né, na panela de pressão e desossando todo o Chester, né? E ele fala: não, você está fazendo errado, por que você está fazendo isso? Ela fala assim: não, porque minha mãe fazia assim. Não, mas está errado, o Chester tem que ficar inteiro e tudo mais. Ele, indignado com a esposa que havia desossado todo o osso, ligou para a sogra e perguntou: por que você desossa esse frango para colocar na panela de pressão? Ele falou assim: olha, não é necessário desossar, é que quando eu fazia, a minha panela de pressão era pequena, né? O meu forno era pequeno, então eu tinha que desossar todo o frango. Então percebe que muitas vezes a gente julga uma pessoa de estar fazendo certo ou errado, mas ela apenas está trazendo a cultura dela, o que ela viveu, o que ela sentiu. E isso a gente percebe em hábitos do dia a dia. Quando a gente casa ou quando a gente vai morar com alguém que tem uma cultura diferente do que a gente foi criada, às vezes o modo da pessoa viver no dia a dia, fazer uma determinada coisa em casa é diferente do que a gente foi acostumado. Mas isso não quer dizer que é certo ou errado. É o costume da pessoa. E muitas vezes a gente se estressa, né, que a pessoa está fazendo aquilo e a gente nem mostra o que é o certo, o que a pessoa deveria estar fazendo, ou pergunta o porquê que ela faz aquilo. Será que é um costume que ela traz da família, da convivência que ela tinha? Cada família é diferente. Quando a gente vai na casa de uma pessoa, muitas coisas que a gente faz na nossa casa é diferente na casa das outras pessoas. Cada um tem um modo de viver. E a gente tem mania de quando a gente se junta com uma pessoa ou quando a gente convive com uma pessoa depois de um certo tempo aí, a gente olhar para as coisas que ela faz e achar que aquilo ali é errado. Mas já pararam para pensar que muitas vezes aquilo ali talvez não seja errado? Seja só a forma dela conduzir aquela situação, que ela aprendeu aquilo, seja só a forma como ela foi criada. Então percebe? Não existe certo nem errado. Quando você diz que algo é certo e algo é errado, você está entrando em julgamento. Você está baseando aquilo na sua verdade, nas suas crenças, na sua vivência, e não na vivência das outras pessoas. Então, esteja atento aos julgamentos, ao que você diz sobre o outro e ao que você diz sobre você mesma. Tudo que você diz sobre o outro ou tudo que você diz sobre você mesma é exatamente o seu próprio espelho. O universo não sabe quem é o outro, ele não tem consciência do outro. Então, quando você diz, quando você pensa algo, mesmo que seja sobre outra pessoa, o universo entende que é com você. Ele só tem a noção de espaço da pessoa que pensa ou fala sobre aquilo. Então lembre-se, toda vez que você julga o outro, você está trazendo isso para a sua própria vida. Você está abrindo um espelho para o universo e falando: isso é meu. Então todas as vezes que você for apontar o dedo para outra pessoa, for julgar, for falar algo sobre alguém, pense que você está falando sobre você mesmo. E é dessa forma que o universo entende. Por isso que o 10º passo do livro é não julgar. Porque toda vez que a gente julga, a gente cria aquilo na nossa vida. A gente espelha aquilo na nossa vida. Como se trouxesse aquela energia do ruim, daquele peso que a gente coloca no julgamento para a nossa vida. Travando o nosso receber
e travando as possibilidades da prosperidade, da leveza, da facilidade de chegar para a gente. Perceba, todas as vezes que você for julgar, e a gente julga, tá? Muitas vezes sem perceber, a gente está julgando o outro, algo que aconteceu. Então, o exercício para essa semana é: preste atenção, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Preste atenção nos seus pensamentos, nas suas palavras. E todas as vezes que você se pegar julgando você mesma ou outra pessoa, diga: isso é apenas um interessante ponto de vista. Ou, que interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Isso é uma frase que confunde a nossa cabeça e que faz a gente cancelar esse tipo de julgamento. Todas as vezes que a gente fala interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, a gente está falando que interessante que eu penso dessa forma sobre isso, mas aquilo ali é da pessoa, não é meu. A gente faz essa separação. Então, o exercício da semana: orai e vigiai. Preste atenção nos seus pensamentos e sentimentos em relação a você mesma e em relação ao outro. E todas as vezes que você se perceber fazendo um tipo de julgamento, fale essa frase, nem que seja mentalmente, para que na hora você cancele essa energia e entre apenas no interessante ponto de vista, apenas na observação de tudo aquilo, tá bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocando aí no chat. E hoje a gente vai fazer uma desprogramação. Eu ia fazer uma outra meditação, mas eu acho que a gente vai desprogramar o julgamento hoje. Todo julgamento, todo ponto de vista, tá bem? Então, se você puder se colocar num local confortável, né? Se colocar numa posição de relaxamento, fechar os olhos, faça isso. Caso não possa, o seu inconsciente vai estar absorvendo tudo que eu vou falar da mesma forma, tá bem? Então vamos lá. Se coloque numa posição confortável, baixando as barreiras, baixe todas as barreiras do julgamento, baixando todos os muros que a gente constrói para não receber de tudo isso. Respira fundo e cada vez que você solta o ar, vai soltando todo o peso, todas as limitações que você criou. Vai soltando toda a carga que você tem a partir da segunda-feira. Já perceberam que segunda-feira muitas vezes a gente carrega um peso imenso sobre a semana? A ansiedade dos compromissos a serem feitos. Então, relaxa, respira fundo e vai soltando todo esse peso. E todo julgamento que você comprou de outras pessoas, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Quando a gente desprograma e atualiza algum sentimento, pensamento, emoção, a gente está tirando a carga negativa que tudo isso traz para o nosso corpo. Tudo que a gente absorve de negativo, de pensamentos, sentimentos, emoções, criam cargas negativas no nosso corpo que podem se acumular e mais para frente se transformar numa doença, num problema, né? Num pensamento negativo e pode destruir a nossa vida. Então, tudo que você comprou sobre o outro como certo ou errado, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica. Que eu seja a energia da desprogramação neurobiológica para todos vocês que estão aqui presentes. E vai desprogramando e liberando tudo certo e errado, tudo bom e mal, todas as características e pontos de vista que você criou sobre você e sobre o outro. Desprograma e libera,
Desprograma e libera. Desprograma e libera. Toda a carga dos julgamentos que você recebeu ao longo da vida, você pode desprogramar e liberar tudo isso agora. Desprograma e libera. Desprograma e libera. Desprograma e libera. E tudo que vier à tona na sua mente sobre os julgamentos que você fez ou que você recebeu, pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todas as vezes que você julgou o outro através do seu ponto de vista, através das suas crenças, da sua realidade, todas as vezes que você trancou o seu receber a partir de um julgamento, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Vai se programando e atualizando todas as ideias fixas que você criou sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa. Vai permitindo abrir um campo de possibilidades em relação a isso. Vai se permitindo enxergar tudo isso de uma forma diferente, de outro ângulo, de outro ponto de vista. Todas as vezes que você trouxe para a sua realidade um julgamento que não era seu, que você ouviu de alguém, que você comprou de alguém e que está fazendo você funcionar a partir dessa realidade hoje, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as vezes que você entrou em julgamento com medo de ser menor, com medo de não conseguir chegar aonde o seu julgamento estava te levando, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todas as vezes que você olhou para uma pessoa, para a forma como ela age, para a forma como ela leva a vida dela, e de alguma forma você rotulou aquilo como certo ou errado, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todas as vezes que você deixou de receber dinheiro por conta de julgamentos que você trancou, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todas as vezes que você trancou o seu receber por conta de crenças, culturas, raças, credos diferentes do seu, onde você não se permitiu receber disso, da melhor parte de tudo isso, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todas as vezes que você julgou o seu pai, a sua mãe, a sua família, de acordo com o seu certo e errado, e com isso trancou o seu receber, trancou suas possibilidades, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todas as vezes que você julgou o seu trabalho, os seus colegas de trabalho, as atitudes de outras pessoas, a forma como a outra pessoa trabalha ou funciona, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. E vai liberando agora todo o peso dos julgamentos. Toda aquela mochila cheia de pedras de julgamentos que você julgou. Todas as pedras que você recebeu e todas as pedras que você jogou
com relação a julgamentos, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E vai liberando o espaço que antes era de julgamento e atualizando agora uma nova realidade. Perceba a leveza do não julgamento. Perceba a leveza de não entrar no certo ou errado, no bom ou mal, de apenas estar no interessante ponto de vista, na neutralidade, de não ter que se preocupar com isso, de apenas entender que um julgamento é o espelho de quem está dizendo. Todos os julgamentos que você fez contra você mesmo, sobre estar fazendo certo, sobre algo que você fez no passado e que você julga ser errado, você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora, para que a sua vida flua com mais leveza, com mais tranquilidade. Você pode desprogramar toda a ideia de que aquilo você tem que carregar para o resto da vida, esse julgamento, essa culpa. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso, desprogramando e atualizando, desprogramando e atualizando, desprogramando e atualizando. Vai atualizando mais espaço, vai atualizando mais leveza, mais tranquilidade, vai atualizando mais amor, mais acolhimento, mais compaixão, para que a sua vida flua, para que a prosperidade chegue. O dinheiro, a prosperidade, não gosta de quem julga. Você gosta de receber julgamentos? Você gosta de quem julga você? Provavelmente não. Então não julgue as outras pessoas, não se julgue, não julgue o dinheiro, não julgue as pessoas que têm dinheiro. Apenas entre no interessante ponto de vista e perceba que muitas vezes isso pode ser uma crença sua. E vai desprogramando e atualizando, desprogramando e atualizando, tirando das suas células, do seu corpo, todo o peso que isso traz. Vai liberando, vai liberando, vai se permitindo soltar tudo isso, soltar toda essa carga negativa. Respira fundo, solta o ar devagar, liberando todo o restante de julgamento que ficou preso aí. Respira fundo mais uma vez. E agora a gente vai atualizando uma semana abençoada pra gente, sem julgamentos, sem conclusões, sem rótulos. Eu desejo que a semana de vocês seja incrível. Que vocês tenham uma semana cheia de prosperidade. Que vocês se conectem com pessoas, lugares e possibilidades que vão trazer a abundância e a prosperidade para vocês. Até o próximo passo para criar prosperidade. Até a próxima live. Até mais.